Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e agora, como dito no vídeo anterior, a versão estendida das principais correntes do marxismo, seus fundadores do Kolakowski. Como eu disse no vídeo anterior, eu agora farei um vídeo mais estendido, um pouco menos formal, lendo alguns outros trechos do livro que são bem interessantes. Bom, um fato que eu não mencionei no primeiro vídeo é que o professor Olavo de Carvalho considerava que esse livro foi dele que ele tirou a, digamos assim, a faísca, né, para poder criar sua tese acerca da mentalidade revolucionária. Logo de cara, o Kolakowski vai falar que existem correntes filosóficas que, ainda que não estejam, digamos, em vigor socialmente, elas estão entranhadas, elas estão dentro da cultura e elas influenciam o pensamento das pessoas, mesmo que elas não saibam. É mais ou menos como a ideia do Conte, né? Que a vida dos vivos era determinada por ideias de filósofos mortos, né? Então, bom, nesse primeiro volume, ele vai fazer uma linha cronológica, né? Pegando desde Plotino e chegando até as ideias de Marx e Hegel. É interessante que ele traz uma parte daquilo que Marx, digamos, transformou a filosofia em algo, a um instrumento, sendo redundante, de transformação. Ela não interpretava a realidade, mas ela estaria pronta a transformar a filosofia numa espécie de filosofia da ação e não da contemplação, como Aristóteles e Platão, por exemplo, tinham em vista que a verdadeira via do filósofo seria a verdadeira vida, seria a bioteoréticos, né? Porque seria essa vida, o filósofo alcançaria o ápice quando ele deixasse de agir e passasse a contemplar. É interessante que se você pegar até mesmo no Fédon de Platão, ele vai falar que o filósofo ele tem que estar pronto para morrer, porque o corpo é uma espécie de templo que impede a alma a contemplar as verdadeiras formas, né? Então, é aqui então, sob toda essa influência, sob a influência da Revolução Francesa, né? E aqui o Kolakowski vai citar essa influência da Revolução Francesa, mas também nós temos a influência de Epicuro, né? Que veio logo após Aristóteles com a sua filosofia. As influências de Epicuro são grandes na filosofia de Marx. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, vai falar disso no seu livro Jardim das Aflições, né? Então, o que nós vamos perceber é que nós recebemos influências intelectuais de pessoas que talvez nós não tenhamos a menor noção. E, por exemplo, essa ideia de que marxista de que o rico é cada vez mais rico e o pobre vai ficando cada vez mais pobre, isso vem justamente do pensamento marxista, né? E aqui, por exemplo, como nós estamos fazendo um vídeo mais longo, ele vai citar, por exemplo, a influência de Hess, Moses Hess e Feuerbach na filosofia de Marx, sobre a questão o Moses Hess acerca da filosofia da ação. Porque Marx, né, ele visava fazer essa reconciliação, que os seres humanos estariam alienados, ou que as relações de trabalho fizessem o ser humano ficar mais reificado, transformado em coisa, quando na verdade o socialismo devolveria ao homem a sua plena natureza. Então, ele vai dizer que a revolução
é uma espécie de polarização. Quer ver? Acima de tudo, ele expressou a convicção de que a revolução seria o resultado da polarização entre riqueza e pobreza, entre alienação religiosa e a economia, que foi germe das futuras análises marxistas do fetichismo da mercadoria. Aqui eu estou falando ainda do Moses Hess, né? E ele tentou resolver a oposição filosófica entre a necessidade e liberdade, especialmente na filosofia da ação, que proclama que a nova fase da história, o que é necessário, se produzirá por meio da livre atividade criativa, o que identifica a autoconsciência com o processo histórico. Esse pensamento foi expresso no contexto da autoconsciência filosófica da humanidade como tal, mas retornou em Marx sob a forma de uma crença convicta na identidade de consciência da classe com processo histórico, no caso privilegiado do proletariado. Nós vemos aqui como essa necessidade dessa fomentação, dessa bilateralidade entre riqueza, pobreza, entre brancos e negros, entre héteros e LGBTs, essa necessidade dessa polarização, ela foi inclusive utilizada por outros marxistas posteriores a Marx, por exemplo, o caso do Marcuse, a utilização do que são chamados excluídos para gerar essa polarização, a utilização dessas minorias como arma de transformação e de ação, né? Não mais o proletariado, porque para Marx o proletariado é que deveria ter essa consciência do seu poder de transformação. Eles deveriam, então, o proletariado deveria então estar autoconsciente do seu papel, né? E aí os marxistas posteriores é que vão fazer essa utilização do que é chamado lumpenproletariado. Bom, então já vemos aqui, né, antes de Marx, essa necessidade de fomentar essa dicotomia, né, política entre direita, entre esquerda. O Kolakowski também vai citar o Feuerbach e a sua crítica principalmente à religião. E aí ele vai tratar no capítulo 5, por exemplo, dos primeiros escritos do Marx. Então ele vai falar sobre Estado e liberdade intelectual, a crítica a Hegel, e aí ele vai falar da descoberta do proletariado e do seu papel, né? Então, o socialismo, na verdade, segundo é dito no livro, ele trabalha com a abolição total da política. Ele fala que o Estado, durante um período antes do desaparecimento dessa sociedade de classe, um dos problemas que ele via era a divisão do trabalho, e essa divisão do trabalho era um problema e que ele queria abolir, e o Estado passaria a apenas administrar. Ele não teria essa função de intermediar os conflitos entre os indivíduos. Ele vai dizer o seguinte: ele também formulou nesse estágio inicial a ideia do socialismo, não como a substituição de um tipo de vida política por outro, mas como a abolição completa da política. Em seus artigos publicados no jornal Parisiense, e aqui a tradução da palavra é para diante, no verão de 1844, declarou que não poderia haver uma revolução social com uma alma política, mas que poderia haver uma revolução política com alma social. A revolução era um ato político e não poderia haver socialismo até que a antiga ordem fosse destronada, mas, abre aspas, quando a organização do socialismo começa e quando o seu verdadeiro propósito e alma são trazidos ao primeiro plano, então o socialismo jogará fora a carapaça política. Deve-se observar que do começo ao fim, o programa socialista de Marx não incluía, como os oponentes a miúde alegaram, a extinção da individualidade ou o nivelamento geral do interesse do bem universal. Para Marx, por outro lado, o socialismo representava a plena emancipação
do indivíduo mediante a destruição da rede de mistificações que transformavam a vida comunitária num mundo de distanciamento presidido pela burocracia alienada. O que Marx desejava era uma comunidade na qual fossem eliminadas as fontes de antagonismo entre os indivíduos. No contexto da sua visão de um novo mundo, no qual a significação social da vida de cada indivíduo é diretamente evidente para ele, mas a individualidade não é com isso dissolvida na uniformidade sem cor. Isto pressupõe que pode haver uma identidade perfeita entre os interesses coletivos e privados e que motivos privados e egoísticos podem ser eliminados em benefício de um Estado, benefício de um sentido de comunidade absoluta com a totalidade. Vamos passando aqui sobre... E as citações, como eu disse, são extensas das obras de Marx, várias obras de Engels, por exemplo. Ele vai falar justamente nos manuscritos de Paris, ele vai citar sobre a questão da alienação do trabalho e o homem desumanizado, que na visão de Marx isso seria causado justamente pelo trabalho, e com a extinção das classes, com a extinção da divisão do trabalho, esse problema, essa oposição entre indivíduos seria totalmente eliminada, né, através do socialismo. O socialismo, então, seria uma espécie de um processo de libertação do homem e a realização da essência da humanidade. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma, o socialismo, no sentido pleno, é a afirmação direta da humanidade, independentemente da negação da propriedade privada. É um estado no qual o problema da propriedade foi resolvido e esquecido. O socialismo só pode ser o resultado de um processo histórico longo e violento, mas a sua consumação é a libertação completa do homem com todos os seus atributos e possibilidades. Na vigência do modo socialista de apropriação, a atividade do homem não entrará em oposição a ele como algo de alheio, mas será, em todas as suas formas e produtos, a afirmação direta da humanidade. Haverá, abre aspas, um homem rico e uma rica necessidade humana. Um homem rico é, ao mesmo tempo, o homem que necessita das manifestações da vida humana em toda a sua plenitude. Então, o socialismo seria justamente a realização da essência humana, e ele seria um postulado do curso natural da história. Então Marx e os marxistas, né, Engels e tal, eles viam o socialismo como, digamos, uma conclusão lógica de algo que viria após o capitalismo, que a história ela caminharia justamente para o socialismo. Ele vai falar de Stirner e a filosofia do egocentrismo. Acredito que a pronúncia seja essa, o Stirner. Vejamos aqui outra questão interessante. O interesse do proletariado e de nenhuma outra classe coincide com as necessidades da humanidade como um todo. O proletariado, portanto, não é uma simples aglomeração de sofrimento, degradação e miséria, mas é também o instrumento histórico por meio do qual o homem há de recuperar a sua herança. A alienação do trabalho operou através dos séculos para criar a classe trabalhadora, o agente de sua destruição. Então aqui nós temos aquela ideia de que o capitalismo e o movimento histórico, né, que chegou ao capitalismo, ele cria o proletariado, que é justamente quem será aquela classe que atuará como agente histórico e destruirá o capitalismo para então a implantação do socialismo. Então, o comunismo não é estabelecido simplesmente com a abolição da propriedade privada.
ele requer um longo período de convulsão social, que deve forçosamente resultar na consumação exigida pela história e pela melhora dos instrumentos de produção. O comunismo tem como sua pré-condição o desenvolvimento técnico avançado e um mercado mundial. E ele mesmo terá como resultado um desenvolvimento técnico mais intenso. Isso, contudo, não vai se voltar contra os seus criadores como no passado, mas os ajudará a atingir a plena realização como seres humanos. Ele vai falar de Saint-Simon, da sua influência em Marx, de Owen, né? Robert Owen, de Fourier, de Proudhon. Vejamos aqui. Cabet, escreve Cabet, acredito que essa seja a pronúncia, que vai trazer a sua visão do comunismo cristão. Então, a Icária de Cabet é uma comunidade igualitária com algumas características totalitárias, como tantas utopias do Renascimento e do Iluminismo, visto que a desigualdade é a causa de todos os males sociais e só pode ser remediado pela posse comum dos bens, e visto que a igualdade de direitos e deveres é ordenada pela verdadeira natureza humana e pela fé cristã, segue-se que na sociedade ideal não há propriedade privada nem sistema monetário. Toda a população social toda a produção social é o trabalho de um único organismo, do qual os indivíduos são partes. Todos são igualmente obrigados a trabalhar de acordo com suas capacidades e a partilhar da renda geral de acordo com suas necessidades. A comunidade deve fazer o melhor que puder para assegurar que todos comam a mesma comida, vistam a mesma roupa e vivam no mesmo tipo de moradia. Padrões de vida obrigatórios são estabelecidos pelas autoridades e todas as sociedades têm a mesma aparência. O povo, como um todo, é o poder soberano no seu território e elege por um período limitado administradores para que cuidem da produção. Ou seja, ainda que o próprio Kolakowski vai falar que a ideia inicial de Marx poderia não parecer, né, essa ideia totalitária, ela é meio que uma conclusão direta daquilo que são as suas ideias, né? Vai entrar na questão do Manifesto Comunista. Bom, vai falar da crise das discussões já na Primeira Internacional entre Marx e Bakunin, né, que vai acabar se tornando anarquista, né? E aí sobre essas discussões acerca das ideias e da vida e a respeito da própria doutrina do socialismo, para saber se era necessário ou não a pobreza e o desespero para a revolução, né? Bom, ele vai ter um capítulo número 12, que vai falar justamente sobre o mundo desumanizado do capitalismo e a natureza da sua exploração, que aí a gente volta para aquele assunto da questão da reificação das relações, né? E tem longos trechos de citações aqui. Bom, ele vai falar das duas fases do socialismo, a natureza do socialismo e as suas duas fases, como que o capitalismo era uma espécie... o capitalismo, então, cria as pré-condições necessárias do socialismo. A sua missão histórica foi produzir um tremendo desenvolvimento da tecnologia, devido ao ímpeto incontido de aumentar o valor de troca ao máximo. Inclusive, ele vai falar da teoria marxista, da questão da mais-valia.
Ao transferir constantemente massas de trabalhadores de uma ocupação para outra, o capitalismo demanda uma certa versatilidade na classe trabalhadora e assim cria condições para uma sublevação na qual a divisão de trabalho será abolida. Capital, volume 1, capítulo 13 e 15, na edição inglesa. Mas, como escreveu Engels, é somente num estágio em condições modernas, um estágio muito avançado do desenvolvimento das condições sociais, que a produção pode ser aumentada até um ponto em que a abolição das diferenças de classe pode constituir um progresso real e pode ser alcançada permanentemente sem causar uma parada ou uma regressão no método de produção da comunidade. Isso está numa obra que se chama As Condições Sociais na Rússia, de 1875. O socialismo colhe o fruto do capitalismo, e sem esse último só poderia ser um sonho vazio. A nova sociedade surgirá de uma catástrofe em direção à qual o capitalismo está tendendo de modo rápido, ainda que inconsciente, retornando àquela ideia de que o capitalismo prepara o socialismo, ele tece a corda com que o proletariado enforcará, né, os capitalistas, o capital. O capitalismo, então, antes do socialismo, o capitalismo deveria atingir um estado de maturidade para que então viesse, digamos assim, o socialismo como uma última colheita final, o seu estabelecimento, e justamente possibilitando ao homem a sua capacidade de, digamos, o capitalismo prepara, né, isso, as condições para que venha então o socialismo. Ele vai falar inclusive da violência como a parteira, né? Um trecho diz assim: a transição em si é um ato político e não um ato econômico. Contudo, de acordo com o aforismo de Marx, abre aspas, a violência é a parteira de toda a sociedade antiga que está grávida da sociedade nova. Ela é em si uma força econômica. A citação é do Capital, volume 1, capítulo 14, 6, edição inglesa, capítulo 21, da edição que foi utilizada aqui. Em 1885, alguns meses antes da sua morte, Engels escreveu uma introdução à segunda edição de As Lutas de Classe na França, de Marx, que tem sido invocada pelos reformistas como uma prova de que Engels substituiu a ideia da força revolucionária pela ideia de obter o poder do proletariado por meios parlamentares. Ainda, né, que a ideia de Marx tenha sido transformada, né, pelos seus intérpretes, enfim, nós vemos como hoje a máquina estatal, né, os meios parlamentares, são utilizados na forma de implementar essa doutrina socialista. Bom, lembrando que a análise econômica de Marx, e aqui no livro vai falar sobre isso, alguns aspectos foram ignorados por Marx de propósito, né, a respeito da diminuição dos salários, enfim, era algo que não vinha acontecendo. Mas, ainda que todos saibam que a economia comunista, ou socialista aqui, ela é impossível em razão do controle do mercado pelo Estado, isso não impossibilita, como Kolakowski fala no começo, que essas ideias ainda estejam enraizadas na subcultura. E aí nós temos, em conjunto com essa análise, a teoria do professor Olavo de Carvalho acerca da mentalidade revolucionária, ou seja, o marxismo não como teoria econômica, mas como um movimento cultural, tá? E o que vai de encontro justamente com essas observações do Kolakowski, bem no prefácio do livro. Então, como arrematando aqui, ele vai dizer os 3 temas acerca do marxismo, que é o tema romântico, né, que é essa ideia que eu já disse, acerca dessa possibilidade de trazer ao homem a sua verdadeira essência, enfim.
Mas tem dois outros aspectos, que é a característica do Marx prometeica, né, faustiana, e a questão do prometeísmo, de não aceitar a questão de limites e dessa impressão de Marx, que ele considerava que uma das piores coisas que existia era o servilismo. Tem um trecho bem interessante aqui. Ele vai dizer o seguinte, Kolakowski: a ideia prometeica, que tem uma recorrência constante na obra de Marx, é a fé nas capacidades ilimitadas do homem como criador de si, o desprezo pela tradição e pela adoração do passado, a história da autorrealização humana por meio do trabalho e a crença de que o homem do amanhã vai aurir a sua, abre aspas, poesia do futuro. Marx tinha certeza de que o proletariado, enquanto Prometeu, lembramos de Prometeu na Grécia Antiga, né? Titã e a peça sobre o Prometeu acorrentado, se não me engano, de Ésquilo. Então, enquanto Prometeu coletivo, varreria na Revolução Universal a contradição de longa data entre os interesses do indivíduo e da espécie. Deste modo, também o capitalismo era o arauto do socialismo. Ao destroçar o poder da tradição, acordando brutalmente as nações da sua modorra, revolucionando a produção e liberando novas forças humanas, o capitalismo criou uma civilização na qual o homem, pela primeira vez, podia mostrar que era capaz de fazer, embora por enquanto a sua capacidade assumisse formas não humanas e anti-humanas. Era algo de lamentavelmente sentimental repreender o capitalismo na esperança de parar ou desviar o seu avanço vitorioso. Na fase seguinte, os homens alcançariam o domínio das condições sociais do progresso. Bom, e aí ele vai fechar o livro, justamente como eu disse no primeiro livro, né, na transformação da filosofia social de Marx e Engels por Lenin, né, na sua estratégia política. Aqui tem um último trecho bem interessante, que ele vai dizer o seguinte, é a última frase da obra. E assim, Prometeu acorda de seu sonho de poder de maneira tão ignominiosa quanto Gregor Samsa na Metamorfose de Kafka, que é justamente a história do homem que acorda e tinha se tornado uma barata. Um final bem irônico. O cara fala de Prometeu, um titã, do seu sonho de Prometeu, mas que acorda como o homem que havia tornado uma barata na obra de Kafka. Bom, tentei fazer um vídeo um pouco mais extenso para vocês terem ideia da obra. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro volume, né, Principais Correntes do Marxismo, os fundadores do Kolakowski. Um abraço e até o próximo vídeo.